Olá pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser a aula sobre análise de regressão. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver o quanto que uma variável ela influencia na outra variável. Então a gente tem a variável que a gente vai chamar de variável independente, né? Que é chamada variável x, e a variável x é independente ou preditora, né? E a variável y, que é a variável dependente ou resposta, tá? Então, para isso, vamos criar um exemplo de dados. Então, vamos supor que a gente tenha pesos de pais e o peso dos filhos, tá? Então, será que o peso do pai depende do peso do filho, né? Ou vice-versa? Então, nós vamos fazer uma análise disso aí, tá? Então, primeiro, vamos criar o vetor. Então, vamos chamar o vetor x aqui, que seria o peso dos pais, tá? Então, eu vou criar o x aqui, colocar essa função c, né? Que eu vou criar meu vetor. Eu vou colocar os valores aqui, ó, 65, 63, 67, 64, 68, 62, 70, 66, 68 e 67 e fechar o parênteses aqui, tá? Então criei um vetor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui é o peso dos pais. E agora eu vou colocar o peso dos filhos. Tá? Então eu vou criar um vetor novamente aqui, né? O C, que eu criei o vetor, então eu vou colocar o peso dos filhos, 68, 66, 68, 65, 69, 66, 68, 65, 71 e 67, tá? Vamos fechar o parênteses. Então eu criei o vetor x e y, né? Então primeiro eu vou fazer um gráfico para ver como é que estão se comportando essas variáveis x e y. Então a função é plot x, y, tá? E vou dar um enter aqui, ó. Então dou um enter. Ó, então aqui está mostrando, ó. Então vejam, à medida que aumenta o valor de x, né, está aumentando também o valor de y. Então parece que tem uma correlação positiva aqui, tá? Agora nós vamos ver aqui como o peso dos filhos eles vão funcionar em relação ao peso dos pais. Então para isso nós vamos fazer uma análise de regressão. Então para fazer a análise de regressão, a função é o LM do x. Aqui o til, né, do acento til, eu aperto o acento, dou um espacinho e o y, tá? Então LM xy, ele vai fazer a equação de regressão para mim. Vou dar um enter. Ó, então ele criou a equação. Então esse aqui é o intercepto, né? Seria o valor do A, e aqui o valor do B, tá? Então se a gente colocar isso aqui na equação, ele vai ficar assim, ó, y é igual a 9,3925 mais 0,8411 x, tá? 9,3925 mais 0,84x. Então isso aqui seria a minha equação. Então como é que eu interpreto isso aqui? Então a cada unidade de aumento aqui, na verdade é o peso dos filhos, né? Tá em quilos, né? Então a cada quilo que aumenta, na verdade, o peso dos pais, que o x é peso dos pais. Então, a cada quilo que eu tenho de aumento nos pesos dos pais, eu tenho um aumento de 0,84 no peso dos filhos, que seria a equação do y aqui, tá? Da regressão. Então, a gente construiu a equação de regressão, né? Eu posso ter um resumo dessa análise aí, eu posso tirar mais informações. Então, nós vamos usar a função summary. Então, é summary dessa função LM x, y, e fecho mais um parênteses aqui, né? Porque eu coloquei aqui o summary dessa função aqui, tá? Então tem dois parênteses aqui, ó. Então vou dar o enter aqui. Ó, então ele fez a equação da regressão, tá? O que ele me solta mais aqui? Ele me solta o teste, ele vai testar, fazer um teste T aqui, ó. Esse aqui é o p-valor dessa equação. Então a gente viu que o B lá é 0,84. E uma das maneiras de a gente saber se ele é significativo é por esse teste aqui, ó. Então como o p-valor aqui é menor que 0,05, então tem um asterisco aqui, né, significando que ele é menor que 0,05, tá? Então a gente rejeita a hipótese H0. A H0 seria que isso aqui fosse igual a zero. Como eu rejeito, eu concluo que isso aqui é significativo, tá? Então se eu realmente aumentar o peso dos pais, eu tenho aumento isso aqui no peso dos filhos, que isso aqui é significativo, que é menor que 0,05, né? Outra coisa que ele solta aqui é o R ao quadrado. Então o R ao quadrado aqui deu 0,40, ou seja, 40%, mas é melhor sempre a gente usar o R ao quadrado ajustado, tá? Que ele corrige pelos graus de liberdade. Então deu 0,3312, ou seja, 33,12%. Então o que significa esse R ao quadrado aqui, ó?
Significa que o peso, a variação do peso dos filhos, né, que é o y, eu consigo explicar 33% em função do peso dos pais. Tá? Então o meu modelo está explicando 33%. É uma quantidade baixa, que a gente sabe, sei lá, o peso dos filhos e tem outras variáveis que estão influenciando. E a gente está usando só o peso dos pais. Tá? Então esse aqui é o R ao quadrado e eu recomendo usar o ajustado. Tá? Uma outra maneira de eu obter o coeficiente de correlação, a gente viu lá, é só fazer a correlação que a gente viu na aula passada, a correlação de x e y, né, elevado ao quadrado. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar a correlação ao quadrado, o r ao quadrado, então isso aqui é o r ao quadrado, 40, 55, tá vendo? Mas é melhor quando eu fizer meus dados, pedir esse summary aqui, ó, e obter o r ao quadrado ajustado, que ele é mais preciso aqui, porque ele é corrigido pelos graus de liberdade. Tá? Então aqui é um caso de exemplo de uma correlação positiva, né? A gente fez a análise de regressão. Vamos fazer agora a análise de regressão com os dados que vai ser que tem uma correlação negativa. Tá? Então vamos criar de novo o y, eu poderia chamar de qualquer outro valor, mas eu vou chamar de y aqui, criar outro vetor, né? Então o C, vamos colocar aqui, ó, 1,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tá? Então criei meu novo vetor x e vou criar um novo vetor y aqui, ó, que vai ser 7,4, 0,4, 0,3, 1. Tá? Então criei dois conjuntos de dados que tem 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então vou dar um enter aqui, criei o x e o y, né? Vou fazer o gráfico aqui desses valores. Então é o plot do x e o y, fecha parênteses, vou dar um enter. Então são o gráfico, ó. Então o que vocês olham, o que vocês observam aqui, ó, que à medida que aumenta o x, o y está diminuindo, né? Está reduzindo, tá? Então o x está aumentando, né? O y está reduzindo, tá? Quando o x é 2, o y é aproximadamente 4. Quando o x é 5 aqui, o y é 1. Então tá caindo isso aqui, tá? Então tem uma relação inversamente proporcional. À medida que esse aumenta, esse aqui diminui. Tá? Então vamos fazer agora a regressão desses dados aí, né? Análise de regressão. Então eu LM, aí o x, aquele tiozinho lá, e o y. Tá? Então vou dar um enter. Bom, então esse aqui é a equação de regressão. Então o A seria 5,6277 e o y menos 0,6915. Tá? Então se a gente colocar na equação, vai ficar isso aqui, ó. Então y é igual a 5,6277 menos 0,6915x. Tá? Então a gente precisa ver se é significativo, agora vamos testar. Né? Mas o que significa isso aqui? Então a cada aumento de uma unidade no x, ocorre uma redução de 0,69 no y. Tá? Então aqui ocorre uma redução e aqui ocorre um aumento no y e aqui uma redução no y. Tá? Vamos fazer o summary aqui, eu vou pôr a setinha para cima só para voltar à última função. E eu vou escrever aqui na frente, aqui, ó, summary, fecha parênteses e fecha outro parênteses aqui, ó, e vou dar um enter, tá? Ó, então saiu a equação de regressão, olha lá, 5,62 menos 0,69, né? Ele é significativo, ó. Tanto o intercepto quanto o y, aqui o beta, ele é significativo, tá? Então o mais importante para nós é o beta aqui, que é o significativo. Então a cada unidade que aumenta em x, eu tenho uma redução de 0,69 no y. E essa redução é significativa porque o p-valor é menor que 0,05. Se a gente olhar o r ao quadrado aqui, ó, está dando 0,86. Então o r ao quadrado vai de 0 a 1. Então aqui é bem alto, né? A gente viu lá, por quê? Porque o gráfico está formando quase uma reta, né? Então o r ao quadrado é de 0,86, tá? Então isso hoje era essa aula sobre análise de regressão, né? Então até a próxima aula.